E vou começar aqui as prévias, apresentando os nossos ilustres convidados, que eu tenho a maior honra de estar entre eles, são pessoas que eu admiro muito. O Cícero Belmar, que é pernambucano, natural de Bodocó, sertão do Pernambuco. É escritor, jornalista, autor de romances, contos, biografias, peças de teatro. Ganhou 2 vezes o Prêmio Literário Silvio Varejão, da Fundação de Cultura da Prefeitura do Recife, nos anos 2000 e 2005, pelos romances Umbilina e Sua Grande Rival, e Rosselina e a Boa Pensão de Dona Bombom. Esse último recebeu também o Prêmio de Ficção da Academia Pernambucana de Letras em 2005. Entre os livros de biografia, escreveu Paula, que conta a trajetória de Paula Bernstein, judia que sobreviveu ao Holocausto nazista da Segunda Guerra e veio morar no Recife. E O Homem que Arrastou Rochedo, Fernando Figueira, um relato da vida, as dificuldades e vitórias dos maiores pediatras brasileiros do século XX. E Acabou-se o que era doce, relato da vida do médico Gentil Porto durante a ditadura militar de 1964. Os livros de contos são tudo na primeira pessoa e esses livros não me iludem mais. Para o teatro escreveu A Floresta Encantada, Coração de Mel, Meu Reino por um Drama, A Flor e o Sol. Essa última foi premiada pela Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco, quando montada pela primeira vez em 1999. Além de escritor, Cícero Belmar tem larga experiência como jornalista, já tendo recebido 2 vezes o prêmio Cristina Tavares de reportagem. Ele trabalhou em redações de vários jornais e televisões de Pernambuco. Luzilá Gonçalves Ferreira é natural de Garanhuns, 2 interioranos aqui, a gente vai servir para algumas perguntinhas interessantes. Lecionou muito tempo na Federal, não foi, Luzilá? Onde foi vice-coordenadora da pós-graduação em Letras e professora de Língua e Literatura Francesa. Concluiu seu doutorado na Universidade de Paris, um mestrado na UFPE e especialização na Universidade de Paris, também na área de Letras. É pesquisadora nas áreas de literatura escrita por mulheres em Pernambuco e imprensa feminina em Pernambuco. Publicou mais de 30 livros de autoria solo e em coautoria, mas entre eles resolvi destacar Muito Além do Corpo, Antipoesia de Alberto Calheiro, Os Rios Turvos, Garça Malferida, Em Busca de Targélia, Humana, Demasiado Humana, Voltar a Palermo, No Tempo Frágil das Horas. E os prêmios. O livro Os Rios Turvos, que conta a vida romanceada do poeta Bento Teixeira, foi agraciado com o Prêmio Joaquim Nabuco da Academia Brasileira de Letras, concedido a biografias. Muito Além do Corpo foi um dos livros premiados na 4ª Bienal de História de Literatura, em 1988. Em 2010, se não me engano, foi eleita para ocupar a cadeira 38 da Academia Pernambucana de Letras, substituindo o escritor Amilcar Dória Matos. Atualmente, assina a coluna Letras às terças do Diário de Pernambuco. Eu queria começar a pergunta para os dois. O que é que vocês lembram da infância, primeiro contato com a literatura? O que é que vocês liam? O que é que vocês gostavam de ler naquela época? Ladies first, primeiro as damas. Isso é machismo. Eu já contei essa história tantas vezes. Cícero deve ter ouvido, José deve ter ouvido. Não, ninguém ouviu contando. Estava com sarampo e fiquei doente e fiquei não? Então vou contar. Bom, vejam só, eu tinha acabado tinha começado a aprender a ler, tinha uns 10 anos, eu acho, por aí. E aí, meu irmão tinha se casado e deixou a biblioteca dele no quarto, no fundo da casa, tinha um quintal. Ele deixou a biblioteca dele lá. Mas dentro de casa não tinha livro não, tinha uma Bíblia. Mas outro livro eu não me lembro de ter visto. Tinha também um livro de medicina, acho que era o Chernobyl, que todas as famílias tinham antigamente. E aí eu tive sarampo e fiquei lá, nesse quarto, trancado, porque naquele tempo não tinha vacina, e minha mãe não queria que meus irmãos pegassem sarampo, meu irmão e minhas irmãs pegassem sarampo. Então eu fiquei naquele quarto trancado, triste e infeliz, sozinha, né? Eu vi o menino correndo lá fora, brincando, eu lá trancado. Aí estava a biblioteca, meu irmão se casou, deixou lá no fundo do
E aí eu fui ler, não tinha o que fazer. E aí havia uma coleção que se chamava Senhor das Primas da Literatura Universal. Imagina, 10 anos. Aí eu peguei o número 1, O Sofrimento do Jovem Werther, de Goethe, barra pesada. Aí eu li e fui ficando assim, muita coisa eu não entendia, claro, né? E eu sei que no fim da história, não sei se você lembra da história, né? O Werther, o mocinho, né? Ele vai morar na casa do herói de Machado de Assis, nesse lugar. E aí ele se apaixona pela esposa do primo, e depois, aí vê que ela era casada, não tinha solução, então ele se suicida. E no final do romance tem assim: Werther morreu ao meio-dia, Carlota quase enlouquece. Eu chorei que só não sei o quê. Aí a mãe disse: por que você está chorando? Porque Carlota morreu. Em 1700, não sei o quê. Aí eu tirei aqui e fiquei assim muito impressionada, porque muita coisa eu não entendia, claro, né? Mas de repente eu sozinha ali naquele quarto, o quarto se encheu de gente, né? Que eram os personagens de Goethe. Aí peguei o segundo volume. Aí eu peguei o segundo volume, que era a Lenda de uma Quinta Senhorial, de Selma Lagerlöf, Suécia. Eu não sabia nem o que era a quinta, nem o que era a lenda, nem o que era a senhorial. Mas eu comecei a ler. E aí, essa leitura depois tinha me isolar, um negócio assim, sabe? E eu fiquei assim, muito tomada por esse espetáculo que aparecia na minha frente, que eram pessoas e paisagens que não estavam lá. Né? Eu narrei, doente. E de repente estava o Werther, estava o Carlota, estava aqueles personagens da Suécia, aquele pessoal tenso, né, de Selma Lagerlöf. E eu fiquei assim, foi um impacto, sabe? Porque eu sozinha, triste, isolada de todo mundo, naquele quarto, um quarto assim meio grande, assim meio escuro, meio esquisito. E aí os personagens começaram a viver na minha frente. E eu estava vivendo na Suécia, naqueles fiordes, naquelas coisas, estava vivendo na Alemanha, no século XVIII. Foi uma descoberta impressionante. E a outra coisa foi que esses personagens que estavam vivendo tinham sido inventados por alguém que tinha morrido já há muito tempo. Então, o escritor era aquela pessoa que inventava coisas, criava e colocava diante da gente situações e pessoas. E, além disso, eu que descobri agora, só muito ano depois eu me conscientizei, eu acho que foi por isso que eu virei professora e escritora, que esse mundo, esses personagens, eram feitos de palavras. Só. Estava lá as palavras, mais nada. E aquelas palavras fizeram com que um mundo aparecesse na minha frente. Umas ideias do Goethe, da Selma Lagerlöf, entrassem na minha cabeça. De pessoas que já não estavam mais no mundo. Então eu posso dialogar com alguém que já morreu. Então eu posso dialogar com personagens. Eu posso aprender com esses personagens. Eu posso aprender com a Selma Lagerlöf, com o Goethe, que já se foram há muito tempo. Como se ama, como se odeia, como se detesta, como se vê o mundo. Quer dizer, essa visão de mundo incrível que a literatura dá pra gente, apareceu assim de repente. Aí eu disse: meu Deus, eu vou escrever também um dia. Até que um dia, eu soube de uma história assim, foi anos depois, meu Deus. Se você quer falar, ninguém fala na hora. Viu? Aí eu soube de uma história assim, muito triste, que aconteceu uma aluna minha, uma ex-aluna minha, uma aluna francesa, que ela trabalhou aqui no tempo, com a Raiz, eu acho, e em 66, 67, ela foi-se embora para o Chile. E trabalhou muito tempo lá no Chile. Aí foi a época de Allende, ela trabalhou para Allende. E quando aconteceu aquela coisa, no 11 de setembro, né? Foi ontem. Foi 11 anos. Que a Allende morreu, aquela coisa toda. E ela estava lá com o marido. E aí, eles estavam em casa, veja que história. Eles estavam em casa e chegou a polícia, né, e levou os dois. 73. Eu estava na Argentina. 73, eu estava na Argentina. E aí, essa menina ficou lá com o marido algumas horas, pediram os passaportes dele, ele estava sem passaporte, ele estava, tinha se acabado, né? Só tinha ela, então eles soltaram ela e ele ficou. Depois ela foi lá, foi no consulado brasileiro, estava aquela coisa que trouxe famoso. E aí ela
foi lá e disse, não está mais aqui não. Tinha matado ela. Essa menina ficou, imagina, né? E aí fugiu, ela é descendente de italiana, e estava com o filho, passou de fonte, ela me contou isso, passou de fonte do consulado italiano, nada não, para não fazer ninguém desconfiar, com o menino no braço, e a certa altura ela pulou para dentro do consulado e pediu asilo. E como ela é descendente de italiano, a Itália acolheu e ela passou 10 anos na Itália. E ele tinha morrido dele, passou muito tempo até que alguém que a ditadura se acabou, que ela conseguiu saber que ele naquele dia tinha morrido, tinha matado ele. Na mesma época que mataram o Victor Hara, que era um cantor que cantava Que me cortem as mãos e cortava uma história. Nossa, aí eu fiquei muito impressionada com essa história. Eu escrevi essa história. Mostrei ao meu falecido, né? Aí disse, não presta não sei o que, não sei. Aí eu mandei para a revista Civilização Brasileira. Cadê Irmãos com a Civilização Brasileira? E Moacir Félix não pediu. Puxa, que ótimo. Aí eu comecei a ter um pouco de coragem, né? Eu falei que eu sou tão bem assim. E depois eu vi na Veja que havia um concurso Nestlé de literatura. Eu estava precisando de dinheiro e querendo ganhar esse dinheiro. Era para muito bom. Aí eu juntei uns contos que eu tinha, quem conhece o livro sabe, alguns contos, uma história. E aí escrevi um romance, mandei e ganhei o prêmio. Pronto, aí não tinha mais que segurar essa barra. Pronto, aí eu continuei escrevendo, continuo, e a gente vai talvez conversar um pouco mais sobre isso. Agora você vai contar a tua infância em Bodocó. Lorival, Bodocó, com uma honra. Ensina. Está ouvindo? Ficou melhor? Lorival é Cida Pedrosa, são de Bodocó. Então, a minha história é um pouco mais vulgar. Eu comecei com Walt Disney. Imagina, meu pai gostava muito de ler, e aí eu achava bonita aquela coisa de pegar livros, jornais e revistas, ficar lendo, e eu queria ficar imitando ele. Meus irmãos também liam muito história de quadrinhos, e aí eu também queria ler. E aí eu terminei aprendendo a ler com minha mãe. Eu via minha mãe passando a lição com a minha irmã antes de mim, e aí eu terminei aprendendo. Antes de ir para a escola, aprendi a ler e lia as histórias de Walt Disney. E aí, um pouco mais adiante, eu acho que já tinha 9, 10 anos, eu e Cida, a gente já lia alguns livros que eram proibidos na época. E que Cida colocou e a gente era amigo de infância, né? A gente é amigo de infância. E aí a gente leu alguns livros, inclusive pornográficos, imagina só. E depois que eu estou contando isso porque eu acho que é interessante a gente ler tudo que chega nas mãos. E acho que a gente começa também com a história em quadrinhos. Acho que é muito importante a história em quadrinhos hoje. E aí a gente lia, eu me lembro, eu e Cida Pedrosa, a gente lia Cassandra Rios, Adelaide Carrara. Inclusive, um que era considerado até pornográfico também na época, eu adorava Jorge Amado, sempre adorei Jorge Amado. E Gabriela era um livro que era meio pornográfico, né? As pessoas achavam, né? E a gente leu e foi assim que eu comecei a ler, e meu contato com a literatura foi esse. E aí, mais adiante, quando eu já vim estudar aqui no Recife, eu comecei a me aventurar também por escrever. Escrevi algumas poesias que são horríveis e jamais publicaria. E depois comecei a escrever mesmo algumas coisas, mostrando às pessoas, as pessoas criticavam, e daqui a pouco eu escrevi contos, e aí terminei escrevendo peças de teatro. Comecei a escrever para criança, livros infantis, e mais na frente eu escrevi os romances. Deixa eu te contar uma coisa. Você falou de poesia, as poesias ruins. Eu trabalhei com Maria Julieta Drummond de Andrade, a filha, lá na Argentina. Eu passei uns anos lá na Argentina. E aí, toda sexta-feira, Julieta recebeu uma carta de Drummond. Eu ficava babando. Carta de papai. Aí um dia eu já gosto muito. E aí eu li um poema dele, que é muito lindo, que você deve conhecer, Amor é privilégio de maduros. Amor e seu tempo se chama. Aí ele diz, amor é privilégio de maduros. E aí, quando eu tinha uns 15 anos, eu comprei,
Fazendeiro do Ar. Eu dava aula particular, para ter um dinheirinho, e o primeiro dinheiro que eu ganhei foi comprei o Fazendeiro do Ar. Aí depois que eu conheci Maria Julieta, que era a que fazia, meu pai, eu com inveja do nada. Aí eu escrevi um poema, quando eu já tinha voltado para o Recife, respondendo a Drummond, que achava que amor não era só privilégio de maturos. Aí eu conto no poema besta. Conta assim, que quando eu era pequena eu tinha amado um botinho, tinha amado uns livros em casa, que eu coloquei no romance depois. E aí mandei para ele. E aí que é triste nada. Mas aí como eu tinha conhecido Maria Julieta, que ele era louco por Maria Julieta, minha filha, eu disse, olha, eu fui colega com seu filho lá em Buenos Aires. E aí eu li seu poema e gostei, mas eu acho que você peço licença para discordar. Aí Drummond me escreveu uma carta maravilhosa, tem umas 3 ou 4 cartas dele, dizendo que ótimo, você é uma grande poetisa, tem muita vocação. Aí eu fiquei tudo cansado, né? Aí quando eu encontrei Afonso Romano, que é outro amigo, eu disse, Afonso, Drummond me mandou uma carta dizendo que era uma grande poetisa. Aí Afonso Luz e lá se impressionou, toda mulher, Drummond elogiou. Aproveitando que a gente está falando de Drummond, eu vou falar mal de Drummond. Eu era simplesmente apaixonado por Drummond até bem pouco tempo. Aí eu faço parte de um grupo que a gente sempre está se reunindo para conversar de literatura. Petrolina tem um grupo de estudo. Você não estuda Drummond? Não, mas aí esse grupo a gente se reúne para falar sou eu, Raimundo de Moraes, Cleiton, Jerusa e Lúcia. A gente se reúne, o ideal é que a gente se reúne uma vez por semana, nunca acontece ser uma vez por semana. É uma vez a cada 15 dias ou um mês. E aí a gente terminou descobrindo lá, Jerusa que gosta de fuçar jornais e tal. Eu sou jornalista, mas não gosto de fuçar muito como ela. Aí ela descobriu lá uma carta de Drummond. Ele estava escrevendo para alguém da época, que estava em plena época do regionalismo, e aí Drummond escreve essa carta para um amigo dele. Quem era, Raimundo, do amigo? Um tal de Ciro, não me lembro o sobrenome. Que é um crítico de literatura da época. Ciro Pronto. E aí ele faz umas referências péssimas a Raquel de Queiroz. Raquel não era escritora. E outras Zenas do Rego, que eu também gosto muito das Zenas do Rego. Quer dizer, quem quiser que faça críticas a eles, mas eu acho que são muito importantes. E Raimundo até disse, como foi aquele negócio que você falou do regionalismo, aquele entre os e-mails que você disse? Você publicava há pouco tempo essa carta do mundo? Foi, no Diário de Pernambuco. Faz uns 20 dias isso. É porque o regionalismo ele teve um posicionamento interessante. Ele tirou o Nordeste do obscuro e colocou dentro do panorama cultural do Brasil. Então ele tem essa importância para a história do Brasil, né? E a gente só conhece como referência a Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Zé do Rio, mas foram dezenas de escritores da época que hoje estão no ostracismo, foram esquecidos. Então foi um movimento muito forte. Então, claro que naquela época no Sudeste, algumas pessoas ficaram melindradas, né? Porque a imprensa... porque a imprensa do Rio de Janeiro e de São Paulo ficou embevecida com um processo de a grande produção literária do Nordeste naquela época, na década de 30 e 40. Então, pode ser que Drummond, né, como Otávio de Faria começou elogiando o regionalismo, que era um grande crítico jornalista, começou depois, eu não aguento mais esses nordestinos. Pode ser que Drummond, de repente, também encheu o saco, né? Você pode na minha lavoura já, que está falhando também aqui. Eu também quero... O preconceito com o nordestino, eu fiquei chocado. Isso, e aí eu meio que abusado de Drummond por causa dessa bobagem. Mas é um grande poeta, sem dúvida. Porque o preconceito é uma coisa que a gente tem que trabalhar diariamente, né? É uma coisa que a gente tem que trabalhar diariamente. Não é só assim, eu vou tentar não ser preconceituoso, mas a gente tem uma batalha diária, porque é por osmose, né? Os preconceitos a gente absorve por osmose, né? Na família, no ambiente de trabalho, em todos os lugares. Mas assim, voltando para o processo criativo, tem aquela coisa assim de dizer que o escritor tem uma espécie de magia que vai escrever, e que alguns escritores têm algum ritual. Eu me lembro que Clarice dizia que às vezes acendia uma vela e rezava quando escrevia. Liz Faculdade Teres, assim, resta um meu ar bem chique, bota uma luzinha baixa, uma luzinha aqui, e ouve música clássica. Hemingway parece que gostava de escrever sem roupa. E Proust
ajuste para escrever aquela obra caudalosa, aquele enorme, produção literária dele enorme, ele mandou revestir todo o quarto dele de cortiça para não escutar nem sequer um barulhinho de mosquito. Não se reduz, tem um motivo de mania que não vai escrever. Eu vi outro dia Ronaldo Brito dizendo que é um sacrifício, que ele sofre. Que é isso, Ronaldo? Que masoquismo é esse? Que aí fica dentro de casa com vontade de brigar com todo mundo, procurando a palavra. Eu disse assim, eu sou muito hedonista, assim se pode dizer. Se fosse preciso sofrer para escrever, eu não seria, não. Sabe? Eu acho uma coisa ótima, sabe? Você colocar no papel alguma coisa que às vezes você nem sabe que estava aqui dentro. Né? E que outras pessoas vão ler e talvez vão gostar, e se não gostar também, sabe? Não importa tanto não. Agora, que é de fato um trabalho muito sério, sabe? Porque você vai escrever, a presença dos outros na gente é muito grande. Sou fora do preconceito ou não. Né? Os outros estão aqui dentro, as pessoas estão aqui dentro. As palavras que as pessoas dizem, essa porcaria de coisa eleitoral que eu estava ouvindo agora. Toda dentro da gente você absorve o que é eleitoral. Você absorve aquilo sem querer, está no ar. Esses ângulos outdoor, você passa a ler sem querer, mas ler mesmo, dá uma raiva. Né? Tá tudo, você está cheio de outras coisas, outras vozes. Então você tem que procurar o que é quando você vai escrever a sua voz. A sua definitiva primeira pessoa. Eu acho muito boa essa expressão. Não é? A sua definitiva primeira pessoa. O que é? Na hora que eu vou escrever, o que é Luzia lá e não é a presença dos outros. Porque a presença dos outros vem fácil. Escrever fácil é fácil. Você vai, tá aí. Tá, só pescar um pouquinho. Mas aí você tem que mergulhar numa outra dimensão, que não é magia não, sabe? Eu acho que não seja não. Eu concordo com você, Luzia. E assim, no meu caso, eu sempre ando com um bloquinho que eu anoto frases. Lá existe também, né, no bolso. Eu anoto frases, anoto algumas coisas que vão acontecendo, porque que daí eu posso usar, pode começar algum texto, alguma coisa. E assim, eu não tenho as pessoas, eu tenho amigos que dizem assim, olha, todos os dias eu passo 2 horas de relógio escrevendo. Mesmo que não saia quase nada, mas eu refaço o parágrafo, aí eu fico olhando assim, meu Deus, eu não sou assim não, o que é que acontece comigo, né? Mas assim, eu escrevo e assim, vem as ideias, eu escrevo normalmente, agora, realmente escrever é um ato solitário, né? É um ato solitário, você tem que realmente se fechar um pouco, se voltar um pouco para você mesmo, para você arrancar aquilo dali que está querendo surgir, né? Mas não tem nenhum sofrimento, nem nada mágico também não. Agora tem isso, que o mundo todo conspira, Hilke diz isso, né? Tudo conspira para que silenciemos. O mundo está cheio de solicitações. Quem é que diz? Hilke, Maria Hilke. Frase inteligente, né? Eu leio todo dia, querida. Correspondência dos planos dele. Aí ele diz isso, você ir fora disso, ter essas solicitações extras e bestas, telefone que toca. Olha, você tem uma palestra daqui a meia hora. Sabe, o telefone que toca, as pessoas que chegam, os cachorros que latem, o vizinho que faz barulho, não sei quem que passa por aí passa aquele coisa de som, falando besteira também, né? Eu tô furiosa com essa coisa. Vamos lá, e essa frase de Hilke, ela é tão moderna, tão atual, porque nunca se ouve tanto apelo externo contra a gente, porque assim, hoje em dia você tem as redes sociais. Hoje em dia, tudo isso é muito atraente, né? Você vê filmes com muito mais facilidade do que se via antigamente. Você tem programas ótimos na televisão. Você, enfim, tem tanta coisa para você fazer na rua, com os amigos. Que estão lá, que te chamam, né? E aí você tem que vencer tudo isso, dizer não a tudo isso, se fechar, inclusive assim, a outras programações, para você dizer, não, eu vou ficar sozinho, porque eu tenho que ficar sozinho para escrever. É uma opção, né? O Mário de Andrade dizia para Fernando Sabino, quando Fernando Sabino era bem novinho, começou a escrever, mandou as coisas para o Mário, e o Mário diz assim, olha, você tem que ser um operário intelectual. Um operário diz assim, olha, todo mundo está trabalhando junto, tem que trabalhar. Então, sente-se na máquina e escreva.
escreva. Se estiver mais ou menos bonzinho, guarda, você retoma. Se tiver, já for. Mas escreva, produz. Agora, isso é muito terrível, né? Porque tem essa coisa, você tem a vida fora, as solicitações, outras, né? Essa semana eu postei no Face um comentário, não sei se vocês concordam, que antigamente os escritores e poetas no Brasil, eu acho que tinham um reconhecimento maior. Todo mundo escreve hoje, então... E você como professora, você passou 3 décadas dentro de sala de aula, sabe perfeitamente, acompanha esse crescimento vertiginoso da produção literária no Brasil. Né? Então, antigamente, os nossos poetas e escritores eram convidados para representar o Brasil no exterior. Vinícius foi um deles. Agora é Paulo Mendes, Tidinho. O que vocês acham disso, desse desprestígio em relação à literatura nacional, em relação a isso? Eu ouvi há uns anos uma mesa redonda, eu estava com esse pessoal, não sei qual, em São Paulo, e Raquel de Queiroz falou que achava tudo muito ruim o que estava sendo publicado. Meu pessoal, sabe? Eu disse, eu não consigo ler mais não a literatura brasileira atual, isso faz uns 10 anos, mais de 10 anos até já foi. E aí eu me volto para aquela literatura antiga, aquelas inglesas velhas, Emily Brontë, aquele pessoal, sabe? E porque está muito igual. Eu também acho um pouco, sabe? A semana retrasada teve aquela palestra do Orival Holanda com Costa Pinto. Vocês estavam lá na cultura e eles diziam que tinha muita gente escrevendo com a internet, todo mundo pensa que é escritor, então tem muita engano, não é? Você se senta lá, escreve uma besteira e manda para 50.000 pessoas de uma vez, quando tinha 500 leitores, é um sucesso total, né? E agora circula aquela coisa toda. E aí fica de fato, sabe, fica muito sem ideia. Sabe, eu estava procurando aqui nessa literatura de hoje, brasileira, Cristóvão Tessa, um livro muito bom, sabe? Mas eu não sei. Não tem mais um Jorge Amado, um Guimarães, acabou a festa. Agora, assim, o que eu vejo, eu fico tentando ver a maneira de escrever, a leveza com que as pessoas estão tratando os temas, entendeu? A simplicidade. Leveza ou superficialidade? Até onde é a leveza e até onde é a superficialidade. Eu fico tentando ver. E acho que outra coisa positiva também é porque, assim, na hora que você vê muita gente querendo escrever, você vê que essas pessoas também vão ter que ser leitoras. Mas em geral não. Eu acho que eles não leem, né? Eu conheço uma quantidade de poetas que só lê os próprios versos. Você lê Drummond, você lê Magendado, meu Deus, e aí? Você é tão genial que não precisa dos outros. Né? Uma coisa que me espanta muito, eu como oficineiro na área de literatura brasileira, é a superficialidade dos conhecimentos. Uma coisa que eu aprendi numa oficina literária, e geralmente eu peço para os alunos trazerem um texto de um autor nacional que eles gostam. E um belo dia eu fiz essa proposta e eu passei boa parte da minha vida estudando Clarice Lispector. Então, para uma pessoa me enganar em relação a ela é meio difícil. Você texto de Clarice desse cara dele? Aí as pessoas trouxeram 3, era uma turma de mais de 30 pessoas, 3 leram esses 3 textos que pegaram na internet, como fosse Clarice Lispector. Eu sinto muito, mas Clarice nunca escreveu autoajuda. Isso não é Clarice Lispector. Então, a superficialidade, o imediatismo de querer absorver e tentar demonstrar cultura. Né? Então, isso é muito sério, porque o índice de analfabetismo funcional no Brasil é alarmante. Tem gente fazendo MBA sem saber fazer uma redação. Interpretação de texto, ela é professora e sabe disso. Tem universitários que chegam nas faculdades sem saber interpretar um texto, não é verdade? Lê e não sabe, o professor pergunta assim, agora interpreta o que você leu, não sabe. Então a gente está vivendo, não só no Brasil não, a gente está vivendo uma disseminação da superficialidade. Onde é que isso vai dar? Não sei. Né? Não cabe, eu acho que o escritor dar essa resposta, mas isso é muito preocupante, vocês acham?
preocupação. Quando você falou que Raquel de Queiroz, ela já fazia essa observação, então ela já observava que isso havia naquela época. Ela era uma grande escritora, naquela época devia ser da década de 70, 80, e ela era uma grande intelectual, né? Raquel sempre foi uma grande intelectual. Mas assim, então sempre houve essa sensação de que as pessoas... Mas eu acho que tem algumas coisas que é preciso ler, entendeu, Raimundo? Para a gente ver, só para pelo menos tirar daquilo dali alguma coisa. Tem sim, eu acho que tem, a maior parte está escrevendo muita bobagem, principalmente nas redes sociais, mas eu acho que alguma coisa ou outra você faz, de vez em quando aparece. Você vê que foi lançado um livro aí de novos escritores, como é o nome daquele livro? Mas tem alguém que escreveu aquilo lá? Tem um rapaz aqui em Pernambuco que foi internacional. Tem um ou dois. Por exemplo, o primeiro, que o Schneider me disse, olha, ele é ótimo, até entrevistaram ele no suplemento cultural. O Lobo me chamou para Gostei. Pronto, mas deixa eu te dizer, ele é um ponto bom. Só que ele quer mostrar que é original, portanto, 1, 2, 3, 4, é o mesmo conto. É o mesmo conto, exatamente. Mas não são pedaços. Foi essa observação que foi feita lá no da gente. Não faz sentido aquela separação. Um bom, bem escrito, mas aí numerou, aí você pensa que é uma novidade estética. Não é. Mas a maioria é muito ruim, gente. Não, porque dá uma pena, porque o pessoal está acreditando que é bom. Sabe? Aí não tem essa A unanimidade. Demolir. Tá, professor? Eu acho que dá para ver só uma curiosidade. Quando vocês começaram a escrever, a questão da inspiração e da técnica redacional, vocês começaram a escrever, assim, de usar a palavra de supetão e sem uma preocupação com a técnica redacional. Hoje isso mudou, isso não tem nada a ver, ou as pessoas quando escrevem, em resumo, para escrever um bom livro, um bom conto, um bom poema, além da inspiração, da capacidade, quanto pesa a técnica redacional, aquela solução? Não pesa nada. Não, veja só. Você tem uma responsabilidade para com o seu leitor. Eu não acredito que as pessoas dizem, eu não quero ser lido, não, eu vou escrever para mim mesmo. Isso não existe, senão você não botava no papel. Isso vai mais charme. Então você tem uma responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade está muito no tratamento da linguagem. Tem um livro de Ítalo Calvino, não sei nem se eu não estou com a citação dele. Pronto. Ítalo Calvino que escreveu Porque Lê os Clássicos. Se você não conhece, pelo amor de Deus, qualquer coisa. Maravilhoso, doido, pensador, claro, filósofo. Aí Ítalo diz assim, ele diz que todo mundo está usando a linguagem de qualquer jeito. Na França, isso aqui é um tragédia, chama até langue de bois, língua de madeira, para falar e não dizer nada. Langue de bois. Aí Ítalo Calvino diz assim, que o nosso uso da linguagem, em geral, é muito aproximativo e casual. Aí ele diz, às vezes me parece que uma epidemia pestilenta tem atingido a humanidade inteira, em sua faculdade mais característica, seja no uso da palavra. Consistindo esta peste da linguagem numa força cognoscitiva e de imediaticidade, com um automatismo que tendesse a nivelar a expressão com formas genéricas, anônimas, abstratas, a diluir significados, a embotar pontos expressivos, a extinguir toda centelha de crépite no encontro das palavras do nome de circunstância. Aí ele diz isso. A literatura, e talvez somente a literatura, pode criar anticorpos que coíbam a expansão desse flagelo linguístico. E eu acho que a primeira responsabilidade, mais do que você entregar no texto uma visão do mundo, mais do que ele ter uma preocupação de beleza, porque a gente tem, né? Essa preocupação com a linguagem, sabe? Escrever bem. Dizer as coisas com as palavras claras, mais justas possíveis. E fazer com que essa língua da gente não se dilua na besteira que está acontecendo. Você diz qualquer coisa. Na internet, então, BJS sabe? A questão da técnica ortográfica, dos erros de português,
Na hora que eu estou escrevendo, tem uma coisa que Raimundo Carreiro disse, eu nunca fiz oficina, mas aí eu aprendi uma coisa com Raimundo Carreiro. Ele disse que primeiro você vem a coisa de você botar no papel a coisa que você está querendo dizer, sem se preocupar com a forma, com a maneira que vai sair, ou se é bonito ou se é feio. Você escreve sem se preocupar com E, ou se é com J, se é com G, se é com X ou se é H, você vai escrevendo. E depois você guarda, e quando for amanhã ou mais tarde, ou daqui a uma semana, você pega aquele mesmo texto e vai reescrever aquilo dali até chegar à forma final, porque ninguém escreve de uma vez. Você não escreve, o texto não já sai pronto, né, Zilá? Essa reescrita exatamente que é você mesmo. Exatamente. Você vai buscar dentro do seu o que é mais seu, o que é mais pessoal. Aí tem duas coisas. Primeiro, que é o que ficou mais fácil para mim, quando eu percebi que era isso mesmo. Você pode escrever de qualquer jeito, porque eu ficava me cobrando, eu já escrevi a frase final. Atrasa muito isso. E aí quando eu descobri que isso era possível fazer, botar de qualquer jeito, para depois eu retrabalhar, então isso facilitou muito. E depois também que eu descobri que a literatura também é para brincar. E não só para dizer assim, coisas muito sérias. Entendeu? Você pode dizer coisas engraçadas, coisas leves, com a literatura. Aí essas duas coisas ficaram mais fáceis para mim. Eu queria fazer Luzila até começou, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais. Fernando Bonassi fez uma participação lá no laboratório e ele começou falando lá que a maioria do trabalho dele, ele trabalhou muito com roteiro e em presídio, né, as histórias dele lá. Só que aí ele falou que o escritor, no caso especificamente dessa área que ele está falando, só escreve melhor quando ele sofre da dor, a partir da dor. E aí eu já queria perguntar um pouquinho antes, aí você começou a falar, porque eu também queria escutar até de Raimundo também, assim, se vocês creem nisso, assim, que a gente não pode escrever também sem estar na dor, porque sempre, e outras pessoas também, a gente cria muito na dor, né? O caos, acho que você cria, tá? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, da criação, da dor, se a gente não cria também a partir da alegria. Eu acho que Dossa vai dizer ai. Essa frase não foi você que disse, viu? Eu sou muito não, gente, por favor. Sabe? Eu acho assim, é um trabalho, é uma alegria, uma responsabilidade, uma alegria muito grande. Você saber que alguém vai pegar o seu texto, vai ler, vai participar de algum modo com sua visão de mundo, com a sua sensibilidade, sabe? E é uma alegria enorme. Agora, o trabalho seria já esse trabalho que fala o Cícero, de escrever melhor, procurar as palavras, tudo isso, né? Agora, tem aquela coisa que meu querido Rio dizia, se você acha que pode viver sem escrever, não escreva. Você morreria se não escrevesse, você diz isso. Então, se a resposta é morreria, então você escreve, você é um escritor. Agora, se não é, você diz, não, eu estou levando isso na brincadeira, então não escreva, não, faça outra coisa. Sabe? Porque tem essa responsabilidade que é da palavra. A gente, a língua portuguesa é tão linda, o pessoal está acabando com o português, dizendo qualquer besteira de qualquer jeito, sabe? Aí, não sei se eu entro nesse negócio. Outro dia teve uma dissertação, mestrado, lá foi informática, eu acho. E eu estava na banca. E a Anitta estava lá, no mestrado. Aí era uma das primeiras teses do mestrado. E era sobre comunicação na internet, não sei o que, não sei o quê. E aí havia, eu juro a você, não havia 10 citações de um livro. Um livro. Era www.http, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui lendo. Não fica não aguentava mais. Eu disse, minha filha, você está trabalhando com a literatura, com um livro. Então, por favor, dê citações que eu possa depois checar, porque a internet é maravilhoso, todo mundo sabe, né? Como formação, como informação, principalmente. Mas qualquer pessoa pode colocar qualquer coisa ali dentro. E aí? Eu quero um livro impresso, dizendo assim, editora tal, não sei o quê, provado, 3 ou 4 pessoas. Quando ela citou Kant, e dizia Kant é HTTP, eu não ia dar tosse. Não, mas por favor,
lá na internet. E você vê a quantidade de besteira que disseram, que eu nunca disse. Tá lá, bota, que eu faço o quê? Aí disseram, não, você pode perseguir, sabe? Mas voltando para a pergunta, escrever é um sofrimento por isso, esse trabalho que precisa. Né? Que não é brincadeira não, né? Fazer santo não é contar piada, dizer isso, né? Então você escrever é sério. Você vai atingir certas pessoas. Você vai mexer com as pessoas. Você vai colocar certas visões de mundo suas, né, na pessoa. A pessoa pode ou aceitar ou discutir, mas está lá, as palavras vão entrando, é muito grave. Então precisa desse trabalho, dessa coisa. Né? Mas não sofrer. Não, veja só, e aí você tem os personagens que você vai escrever que ele exige que você vá por aquele caminho, um personagem muito sofrido. Nesse livro, por exemplo, aqui eu tenho um personagem que ele é empalhador de animais. E aí ele empalha animais vivos, ele tem prazer de empalhar o animal vivo até matar. E aí ele não é um personagem alegre, ele não é um personagem, muito pelo contrário, ele é um psicopata, né? Mas aí tem toda uma psicologia e você tem que trabalhar esse personagem. Na hora que você está trabalhando, você sofre também. Né? Quando você está escrevendo esse personagem, você tem que descobrir dentro de você coisas que aquele personagem vai fazer e você, para ser autêntico, você tem que botar para fora a sua crueldade naquele momento ali. E aí, nesse momento que eu estava escrevendo, realmente foi sofrido, mas não significa que tudo que vai escrever. Já tem outros personagens que exigem um pouco mais de paródia. Né? A própria narrativa, a própria história exige que você brinque com ela. E aí, quando eu descobri que podia brincar também em algumas coisas, ficou mais fácil, ficou mais fluente, entendeu? Alucinar. Isso é um distanciamento. É, exatamente. Eu preciso subir. Vá, suba. Obrigado, Marcelo. Já agradecendo a presença. Aí vê só, você falou agora, você sofre, né? E o personagem, quando você está escrevendo, o personagem ele cria um certo mundo e você não pode ir muito contra. Exatamente. Depois que você escreveu, você tem que respeitar o sujeito. Tem alguns personagens que você tem que incorporar assim para escrever, ou não? Não, veja só, eu estava pensando no Rios Turvos. Alguém leu o Rios Turvos aqui? Não, o Rios Turvos é a história do Bento Teixeira, nosso primeiro poeta, né? E a mulher dele, que na história, ele mata ela. Então, é muito ciumento, aquela coisa, é muito trágico. E eu sabia, porque como é um livro histórico, um romance histórico, mas que é ficção também, quer dizer, só até certo ponto eu sou devedora da história, mas é ficção, na capa tem escrito romance, então a realidade vai só até certo ponto. Mas eu sabia que ela precisava morrer, porque ele ia matá-la. Né? E eu, ao longo do livro, eu tinha gostado tanto dela, estava tão minha amiga, sabe, que eu não queria poder matá-la. Não queria ser um homem que ia matá-la, na hora que você escrever, né? Aí, mas eu tenho que ser fiel à verdade. E aí ele vem, né, ele descobre que ela tem 3 casas em Igaraçu, 2 casas em Olinda, e depois ele levou para o Cabo, onde ele tinha um padre, né, ela namorava com um padre Piseiro. Então ele enfia um punhal aqui, né? E ela passa 24 horas sem falar com o punhal. Não pode tirar, porque senão tem uma hemorragia. E aí, depois aí ele foge, vem para o mosteiro de São Bento. Aí quando ela morreu, eu estava escrevendo, daí estava assim, pensando no que ele fez. Tinha que ser alguma coisa crível, quer dizer, que realmente pudesse acreditar na história, né? Que não fosse... Então eu fiz, e no fim eu terminei chorando. Sabe? Aí meu filho disse, mas foi que houve? Eu disse, Filipe Raposa que foi morta. Aí ele disse, quem é Filipe Raposa? Em 1599, no Cabo. Eu assumi aquilo, sabe? Aí não era charme não era, mas era mesmo. Desde dentro da história, sabe? Eu queria saber de você 2 coisas. De Luzilá, eu queria saber como é que foi o processo de pesquisa e escrita de 2 romances que eu acho assim. Que é Voltar a Palermo, É o que eu gosto mais. E Um Tempo Frágil das Horas. E de Belmar, eu queria saber como é que foi Rosaline, A Maior Pensão de Dona Bombom, e Tudo na Primeira Pessoa. Eu queria que vocês 2 comentassem esses 2 livros. Aí é o seguinte, Voltar a Palermo e
Sim, Tempo Frágil das Tempo Horas. Frágil das Horas. Tempo Frágil das Horas foi o resultado de uma pesquisa que eu estava fazendo sobre poetisas pernambucanas, e eu fui entrevistar uma poetisa e me disseram, olha, tem essa senhora que escreve em Carpina. Aí eu fui lá, e aí na sala dela tinha duas fotografias belíssimas, que eu falo inclusive no livro, né? Duas mulheres belíssimas, aquelas fotografias do século XIX que são azuladas, sabe? Aí eu disse, quem são essas? Ah, é a Baronesa de Vera Cruz e a sobrinha dela. Então ela conta a história, né, da Baronesa de Vera Cruz, que era uma mulher riquíssima, tinha muitos engenhos e termina morando numa casinha porta-janela na rua Visconde Goiânia. Aí, então eu comecei a pensar, sabe, como é que uma mulher ela passava 6 meses aqui e 6 meses em Paris. Em 1860, Paris era um estrondo, era ópera, era muito. E aí eu ficava imaginando como é que podia ser a vida dessa pessoa, dividida entre Paris, no século XIX, e os bois mugindo em Monjoca, aqui, assim, outra tarde. E depois o marido dela, do barão, morre e ela é obrigada a administrar os engenhos, coisa para a qual ela não foi absolutamente preparada. Ela quase não deu os cursos. Os bilhetes dela, ela estão analfabeta, certo? Então, ela não estava preparada para isso. Então, a história dela é um pouco a história de uma decadência canavieira e essa posição dessa mulher que está querendo ser alguém e não consegue, porque não tem um meio. Né? Ela morre, tem um bocado de bilhete dela e um bocado de... No testamento, no espólio, como é que chama? O inventário. Né? Bilhetes dela, mandando comprar carne, aí tem assim, o açougueiro cobrando. No começo ele cobrava filé, no fim era osso. 3 ou 4 anos, assim, hospitagem. Mas essa decadência, né? Essas mulheres que não estavam preparadas para no século XIX, né? E que viviam entre o irreal e o dia a dia, que terminam se acabando, se dissolvendo. Isso foi a história. E faz parte também das pesquisas que eu fazia, né? Na descoberta. A outra coisa, ao voltar a Palermo, mas já é outra história, mais delicada por causa do falecido. Não, voltar a Palermo é o seguinte. É um romance que para mim é o melhor também que eu fiz. Sabe? Tem muita gente que prefere muito ainda o Mané Palermo. E Palermo é o seguinte, eu morei 5 anos na Argentina e tive muitos amigos que desapareceram. Mas depois que eu saí de Buenos Aires. Mas tive muitos amigos que desapareceram aqui entre 64 e 70 e poucos. Isso os alunos meus. E outro dia até acharam um pouco de um deles, que não, Eduardo Camilo. Duda tinha 20 anos. Pensa no rapaz lindo, alegre, coisa. Meteu-se na sapabanga, besteira de menino, sabe? Enfim. Mas aí, então, vários casos desses, né? Tinha um outro também, Paulo Wright. Paulo Wright fez um doutorado nos Estados Unidos, vivia em São Paulo. E terminou, foi ser deputado pelo Partido Comunista, eu acho, em Santa Catarina, por aí. E Paulo largou tudo, era advogado, largou tudo para viver na favela e trabalhar com o pessoal. E ele desapareceu também, quando eu estava na Argentina, em 72. Então essas pessoas, sabe, que foram pessoas que me marcaram assim muito, que eu não teria jamais coragem de fazer uma guerrilha, sabe? Jamais coragem de meter um negócio de só olhar longe, admirar. Então, um pouco isso que eu conto no livro. Mas a grande coisa do livro é que é uma história de amor entre uma brasileira, professora, aí para despistar eu coloquei ela no Rio, se no Recife já era demais. Então ela morava no Rio e ela, na Argentina, ela ensina lá no Centro de Estudo Brasileiro, onde eu ensinei. Muita onda. E aí, então ela conhece lá na Argentina ele era motorista de táxi, mas com uma cultura incrível. Ele tocava bandoneon com Piazzolla. Nada mais, nada menos. Uma cultura. E aí, eu imagino, então eu conheci esse homem. Conheci o pai dele, que era a pessoa que sempre vinha me pegar de táxi para me levar para a obra, para o balé, não sei o quê. Mas naquele tempo eu era uma senhora casada, decente. Então, mas aí teve um dia que o filho dele veio me buscar e estava comigo, eu conto tudo, né? E aí o rapaz, quando eu entro no carro, eu olho a figura e sabe? Esse nome bonito. Mas quando eu falei, eu era assim.
Não sei se feliz ou infelizmente. Não tem uma música, né? Não sei se feliz ou infelizmente, não me dá. Aí ele levou assim com uma desprezo, né? Porque naquele tempo a gente era rico, naquele tempo. Eu estava assim muito elegante, com um vestido preto longo, sabe? Penteado. Tudo ele estava assim, olhando para mim assim, com essa burguesa. Mas aí começou a falar, e eu vi que era uma pessoa muito sensível, sabe? E aí, a pessoa, assim, a biografia para aí, viu? A história biográfica para aí. Então eu imagino que esse homem teve um romance com essa professora, mas aí ela viu que não adiantava, não sei o que, vai volta para o Rio, e 10 ou 20 anos depois, 20, né? 20 anos depois ela encontra um bilhetinho dele dizendo que amarei sempre. Ai meu Deus, aí a mulher volta para o Rio, vem todinho, né? E aí volta para Buenos Aires e não encontra o rapaz, ele tinha desaparecido dos acontecimentos políticos. Ela sai procurando, e aí que eu entro minhas experiências, né, de amigos desaparecidos. Então ela, sim, aí ela descobre, ela sai procurando as pistas dele, e descobre que ele tinha se casado, tinha tido um filho e tinha desaparecido. E aí ela procura o filho, procura a esposa, né, e ficam as duas procurando ele, achando com esperança que ele esteja vivo em algum canto. E de fato, um belo dia no jornal elas veem que em Córdoba tinham achado um resto de uma casela, sei lá o que, umas pessoas meio sem memória que tinham sido presas pela ditadura militar. Então ele está nesse grupo. E aí as duas mulheres tentam fazer com que ele se lembre do passado para recuperá-lo de algum modo. Né? No final, é a mulher dele, a verdadeira, que vai ficar com ele. Muita gente me criticou. Mas não, um amor tão bonito, você devia escolher ele, né? Deixar a mulher dele. E outras pessoas pediram para continuar a história. Não tem como continuar certo. Sabe o que eu me lembrei da Geração da Rússia, Sofia Loren? Ela passa o filme todo procurando aquele homem, Marcelo Mastroianni. Marcelo Mastroianni vai ser que se pensa no menino. Agora, esses dois livros, você não acha que tem um apelo cinematográfico, não? Que daria um bom roteiro, todo mundo acha? Principalmente esse tempo que nós vai ficar imaginando, meu Deus, assim, assim, maravilhoso. Eu falei com um amigo meu que é cineasta, mas esse Carlos Zé é muito caro. Ele é engenho naquele tempo, as roupas, e Paris, não sei o que, é uma maçã. Coisa para fazer. Sabe? Sim, e agora? Ele tem um livro que poderá se tornar um filme, né? Marcelina Motta, a questão do Ana Bombom, que é a história de quando o diretor de cinema Roberto Rossellini esteve aqui no Recife em 1958 para filmar a Geografia da Fome de Josué de Castro. E aí ele realmente veio, tem uma parte que é de verdade e outra parte que é ficção. Ele veio para o Recife, é recebido por Josué, que era um intelectual muito difícil até, né? Tímido, e aí ele veio, o Josué veio do Rio de Janeiro, onde ele era deputado federal pelo PTB, vem para cá, dá assistência a Rossellini, aí Rossellini volta para a França, que ele é italiano, mas na época ele morava na França, e aí nunca mais ele retornou, e aí Josué morreu, inclusive, frustrado, porque Josué gostava muito de cinema, e não chegou, ele não deu mais nenhuma atenção a Josué. Aí quando eu soube dessa história, que ele esteve aqui, que não deu mais atenção e tal, aí eu disse, epa, o que é que ele veio fazer aqui? E aí a minha pergunta é que gerou o livro. Conto a história, e aí a história para realmente nessa parte onde ele veio até aqui, foi em Salgueiro e volta, e o restante da história, ele veio, porque aí tem uma... Eu soube também que ele esteve na casa de Gilberto Freire, e lá foi recomendado para ele que de noite ele fosse no Recife Antigo, que tinha... Era divertido o Recife Antigo, né? Aí ele foi para lá, e ele chegou lá, mas terminou indo para a rua do Rangel, na pensão de Dona Bombom. A pensão de Dona Bombom tinha duas mulheres lindíssimas, que eram as duas irmãs Passarinho. E aí eram filhas de Oxum. E aí eu descobri também que Dona... como é que diz?
Não, ele vem para cá e aí ele chegou, depois eu descobri que era o dia 24 de agosto, que é o dia de Exu, e aí eu comecei a ver, tem umas coisas, epa, tem tudo a ver com a religião afro. Aí eu disse, pronto, Dona Bombom, naquela época as mulheres todas que eram prostitutas e donas daquelas casas de rapariga, elas eram todas, também elas tinham a religião, elas se apegavam muito à religiosidade. E eram principalmente assim, aos deuses afros, né? Aí Dona Bombom, ela era uma Oxum velha, né? E aí e uma mulher muito sábia, muito inteligente, e Dona Bombom é quem diz, não, ele era um filho de Xangô, que veio ao Brasil, ele não veio para filmar Josué de Castro, não. Ele veio atrás da sua Oxum, porque pela mitologia afro, Xangô está sempre atrás da Oxum. E aí ele veio e não fez nada disso porque ele tinha vindo atrás da Oxum dele, que ele se apaixonou por uma das mulheres que trabalhava lá com Dona Bombom. Aí foi essa a história, eu misturei a ficção com a realidade para dar uma resposta por que Rossellini não filmou Josué de Castro. Aí a história termina ficando divertida, mas assim, ela mistura a realidade com a ficção. E teve toda uma pesquisa de costumes, de maneira de falar, de hábito, de roupa que usava. Muito bom. Obrigado. Aí o outro, que é o livro de contos, é tudo na primeira pessoa, são 13 contos, onde um conto vai amarrando no outro, porque a minha ideia era mostrar que ele se passa todo no centro do Recife, e a minha ideia era exatamente mostrar todos os contos, todos são independentes, e você pode ler todos eles na sequência, mas assim, ele vai amarrando no outro. Não tem nenhuma originalidade nisso, não, já fizeram antes. Mas, assim, tem alguma coisa nesse que quando você vai ler é mais desenvolvido no outro conto. E assim ele vai. O que eu estava querendo mostrar é que todos nós temos alguma coisa em comum na cidade. Eu tenho alguma ligação com o Zilar, que por sua vez tem alguma coisa a ver com o André, que por sua vez tem alguma coisa a ver com Rita, que por sua vez, entendeu? Assim, cada um de nós, com o porteiro do prédio, cada um de nós tem a própria história. Era essa a história. E como eu fiz esse livro? Eu defini os personagens e as histórias. E também, como eu sou jornalista, eu localizei muitos dos personagens que eram parecidos, tinham histórias parecidas com aquela. Foi outra forma que eu encontrei. A literatura é muito próxima do real. E o real é muito próximo da literatura, porque assim, muitas coisas da gente que a gente cria, elas já existem de fato. Ou então o contrário, não sei quem é que copia quem. E aí, assim, tem uma história num dos contos, por exemplo, e eu conversava com essas pessoas, eu marcava, eu estou escrevendo um livro que conta tal história, sobre você tem isso, assim, eu sabia através de amigos que aquela pessoa tinha uma história parecida. E aí tem uma história, por exemplo, é uma história de um homem que traía a mulher. E a mulher, ela tinha uns surtos psicóticos e tal. E ele morria de pena dela. E aí eu soube da história ao contrário. A mulher que traía o marido, que ela morria de culpa, mas porque ele também tem surtos psicóticos. E aí, assim, até chegar... Mas o que eu quero dizer com isso? É que o sentimento humano é um só, mesmo independentemente de ser homem ou mulher. Entendeu? Assim, foi muito curioso fazer esse livro, nesse aspecto. Foi não. Bom, João Moraes, professor aqui da casa. Primeiro, parabenizá-los. É um momento de encantamento. Momentos como esse oportuniza, estimula a leitura e criamos laços de pertencimento à leitura, ao conto, à poesia, em meio a uma sociedade do consumo, que objetiva tudo que você vale pelo que você consome, inclusive livros, contos. Em meio a essa sociedade que objetiva, não estando na grande mídia, não estando em evidência, no meio também, fazemos uma autocrítica aqui na universidade, que também muitas vezes secundariza o papel da humanidade, o papel das disciplinas das humanas, e cada vez mais estimula a visão tecnológica, estimula os alunos a serem leitores globais, né, uma visão aligeirada, apressada, e muitas vezes secundariza o papel aqui desse encantamento, que é
da subjetividade, daquilo que é por excelência. Eu sempre defendi que quando a gente utiliza a arte, ela não como uma ferramenta, mas enquanto formação em si mesmo, não menos importante que as outras ciências. Nós estamos em meio a uma greve, e eu sempre defendi isso. Aqui não. Aqui continuamos com a greve, um tempo ainda determinado, na próxima Assembleia na segunda-feira. Mas se nós utilizássemos mais a linguagem da arte, da poesia, do conto, da literatura, talvez isso tivesse uma penetração maior e tivesse o mesmo efeito, muitas vezes, que os discursos inflamados, uma formatura. Então, é como ser escritor, como escrever, como criar leitores frente à sociedade do consumo, muitas vezes, do imediatismo. Muitas vezes a pessoa vai ler Jorge Amado, ou um resumo, porque tem evidência a novela que está em voga, que já passou, quando não está no mídia. Então, como criar leitores, escritores, em meio a essa sociedade do consumo, que determina que você vale pelo que você consome, pelo que você ostenta, por aquilo que está objetivado, e não por aquilo que está dentro, que vem da alma, que é isso que faz parte da essência humana. Acho que é escrever. Continuar escrevendo. Todo mundo que está aqui se interessa por literatura. Né? Então já é um experimento. Que depois disso não dei nada, que o pessoal lê o nosso livro no meio. Acho que daqui a 100 anos, 200 anos, alguém vai ler. Sabe? Eu estava escrevendo uma biografia de Jorge Sandra, que é aquela mulher extraordinária, né, no século XIX. Ela faz uma história da minha vida, que é a história da França, da política francesa, do amante de Chopin, do Musset e mais de 2 anos. Disse que Chopin morreu por causa dela. Levou Chopin para morar no castelo gelado, pegou tuberculose. Ela mudou dele, não, Chopin era muito chato. Não, ela diz, olha, ela era uma criança, tinha 3 filhos, 2 e Chopin. Ela cuidou dele assim de um jeito, e tinha muita admiração por ele. E ele a vida inteira, ele reconheceu isso, mas se não fosse ele, tinha morrido antes. Não, mas por que eu falei isso? Assim, aí ela escreveu, como essa mulher incrível, 27 romances, gente. Deixou 23 mil cartas. Eu estou lendo. Não sei quantos livros de política, um livro sobre botânica, um livro de folclore, de pesquisa lá da região. E ela tem aquele poder de polarizar, de atrair grandes círculos literários. Né? Impressionante. Ela tem um secto ao redor dela. Intelectuais, escritores. E aí, o Dom Pedro I foi lá na casa dela. Não, ela não recebeu o Dom Pedro, recebeu Joaquim Nabuco. Um senhorzinho jovial, se Joaquim Nabuco soubesse disso. Aí, quando ela morre, hoje eu estava escrevendo isso hoje de manhã, aí o Flaubert diz assim, Jorge, que era a Mantina do Ciclo, não sei o quê, mas ela usava o pseudônimo de homem. Se Jorge foi um grande mestre, e diante do seu corpo lá, nós estávamos falando, mas ficamos pensando que pode ser que a pessoal do nosso século XIX, no caso dele, né, não tenha lhe dado o valor, não tenha entendido a que ponto era um grande romancista, uma grande mulher, mas aí ele diz, daqui a os bisnetos e os tataranetos dos netos dela vão um dia, daqui a 200 anos, descobrir coisas que ela disse. Quer dizer, vai haver uma comunhão dessa morta 200 anos antes com alguém que vai ler 200 anos depois. Sabe? Então eu acho isso, quando a gente escreve, fantástico. Permite isso, claro. E outra coisa, você então fica, você faz e aí joga a semente aí. Fica patente que o que você vai legar só será entendido no futuro. Você lembra? Pode ser entendido na hora, mas de repente alguém diz, puxa. Lima Barreto, na época dele, o pessoal baixava o pau nele, ficou 50 anos esquecido. Depois que a crítica literária do Brasil foi o que redescobri a obra de Lima Barreto. Né? Mas a gente faz, né? Kafka, né? Não teve valor na época dele. Aproveitando só uma oportunidade, você falou em pseudônimo, né?
que ela escreveu. Sim, ela escreveu tudo. E aí eu queria aproveitar para falar em heterônimo. Heterônimo, aqui, eu acho que praticamente não existe. Você conhece heterônimos? Não. Fernando Pessoa que escrevia em heterônimo, como se fosse outra pessoa. Pois a gente tem um heterônimo aqui, ó. Raimundo escreve com Maimar. E aí é outra pessoa escrevendo. Você conhece? Ah, é? É Aimar Rodrigues. E é fantástico. Eu queria que ele falasse sobre esse processo, já que está perguntando a gente. Raimundo é escritor e poeta também, né? E aí eu queria saber como é que é essa história, que eu sempre tive curiosidade de saber. Você assume outra personalidade. Pois é, porque esse assim. nome. Como é que é? Ontem era um escritor que você gostaria de ter sido. Já é difícil escrever como a gente mesmo. Você não tem nada não, sendo outro. Quando eu publiquei esse tríade, que são 2 heterônimos, uma mulher e um homem, aí um jornalista aqui de Recife chamado Isnac Carpegiani, ele se apaixonou pelo livro, aí disse que o tríade era de uma beleza esquizofrênica. E eu não sei explicar isso. Eu só sei que Aimar Rodrigues ele começou a surgir na década de 80, quando eu comecei a publicar algumas coisas no Diário de Pernambuco. Né? E Aimar Rodrigues é um maloqueiro anárquico e tem uma vida diferente da minha. Né? Também, né? E gosta de tomar cachaça, gosta de fumar maconha, aquela coisa toda. E a Semiramis, que é o heterônimo feminino, ela surgiu na década de 90, quando eu passei um tempo fora do Brasil, e quando eu voltei, algumas coisas começaram a surgir. E quando eu li, assim, bem, isso aqui não é uma escrita masculina. Né? E tanto é, se as pessoas não pegarem assim, uma parte de Semiramis, o livro dela, que se chama De Livrar de Amor e Morte, e não saber que foi Raimundo de Moraes que escreveu, vai pensar que realmente é uma mulher que escreveu aquilo. Né? E eu posso até ler o primeiro poema dela que surgiu, que me deixou assim, meu Deus, o que é que está vindo comigo? Será que eu vou ter que cortar o piu-piu para... Será que eu sou transexual? Então, são os mistérios da criação literária e que certas coisas eu não sei o que acontece, né? E deixa eu ver se consigo encontrar o poema dela, o primeiro que eu escrevi. Se chama Confissão. Pronto, Confissão. Esse foi o primeiro poema dela escrito na década de 90. Né? Com paciência, esperei sua chegada. Fiz-me santa, guardei meus anéis de prata. Cabelos escovados, olhos de soslaio, medindo os centímetros da tarde de verão. Quando chegou, eu já estava pura. Tentei esconder essa embriaguez que seu cheiro me dá. A memória grita, sonhando com amêndoas doces de Tiro e Sidom. Mas não. Quando senti seus músculos sobre mim, desataram as máscaras. Seu silêncio, eu sei, é pudor. Ele de repente lembra de certas dançarinas do cais e vê em meus olhares éguas, cadelas, gatas. Nunca uma mulher apaixonada. Aí, quando eu recebi isso, eu vi que já tinha um segundo heterônimo sendo germinado. Então, as pessoas me perguntam muito, como é isso? Eu não sei explicar. Isso é um trabalho para um crítico literário, isso é um trabalho para um psiquiatra, isso é um trabalho para um médium explicar. Né? Porque não cabe a mim dizer, olha gente, se por exemplo alguém aqui me pedir, Raimundo, escreva um poema como Aimar, eu não vou saber escrever. É uma coisa que eu não sei. Acho que todo mundo aqui é adulto, porque Aimar usa muita linguagem chula. Deixa eu ver aqui um mais adequado para... Bem, tem esse também de Aimar, Corpos Nossos, é diferente de estilo, né? Corpos nossos que estão arfantes, santificados sejam os vossos gozos. Venham a nós os vossos prazeres, sejam feitos os nossos desejos, aqui no leito ou lá no chão. O orgasmo nosso de cada dia nos deem hoje. Perdoem as nossas fraquezas, como nós perdoamos a quem não tem fornicado.
não nos deixem corpos insatisfeitos e livrai-nos de todos os maus amantes. Amém. Quer dizer, aí ele me pergunta isso e realmente eu não sei o que dizer. Só lendo para poder entender. Posso ainda provocar? Pode. Você ensina que disciplina? Eu sou sociólogo. Eu sou sociológico clássicos. Voltando então. Aí volto ainda a mesma questão. Como ser conhecido, como construir leitores, volta em meio a uma sociedade de consumo, que os meios ainda são meio corporativistas, seja os concursos, Cícero ganhador, seja as academias de letras, seja esses espaços muitas vezes fechados, as editoras também. Como publicar, e aqui estamos nós, alunos, professores aqui, que também desejam, sonham também em algumas formas, queridos alunos, eu acho que é o papel, como penetrar nesses meios, como se tornar conhecido em meio àquilo que muitas vezes é direcionado. Que às vezes assim, você não escreve para você mesmo, assim, quer leitores, eu acho que é um egoísmo profundo, e às vezes aquele escritor que escreve para você, para si mesmo, mas bom, dentro de uma alma, temos que escrever para ser lido, para ser conhecido, porque a leitura ela muda, provoca, eu acho que o maior dom do ser humano é a mudança, e certamente a leitura provoca mudanças. Então, como quebrar essas barreiras, como chegar a se tornar acessível, e meio como selecionar, vocês mesmo colocaram as dificuldades do que é bom, do que é ruim, do jogo trigger, e meio oportunizar esses espaços, como chegar, como chegar às editoras, como chegar na própria universidade, que é diferente também lá fora, é difícil. Olha, veja só, é muito difícil, sabe? É muito difícil. Embora que agora seja mais fácil do que antigamente. No mundo da internet tem muitas editoras também, né? Aí veja só, esse coisa de concurso literário eu ainda acredito muito, sabe? Não é? Nós fomos, também foi. Porque a pessoa que vai ler você não conhece você no geral, né? Pseudônimo. Então há uma certa isenção e tal, né? E claro, você manda coisa para o concurso, na prova, de novo, manda para outro. Lá na CEP, atualmente, a Companhia de Pernambuco, eu estou lá dando uma apoio para o pessoal. A gente recebe originais, inclusive romance. Não apareceu mais ninguém com romance. Aí está dizendo, cadê os romancistas? Então você faz 2 cópias do seu texto, ou romance, ou poesia, ou o que for. História, geografia, contanto que seja bem escrito, né, que tenha um certo interesse, inclusive para o Estado. Né, e aí, 4 pessoas leiam um conselho editorial, leem, e cada um dá a sua opinião sobre o livro. E se a opinião for unânime, isso é publicado. Então, as edições estão lindas, estão muito bonitas. Sabe? Os livros são maravilhosos, muito bonitos. Isso é uma coisa. Fora isso, tem os concursos, né? Na academia agora tem concurso. Isso sempre ajuda, porque você dá uma certa confiança, visibilidade. Agora, eu me lembro de um livro, acho que é Humberto Eco, que eu não lembro exatamente, ele dizia assim, senhor, nós temos a enfilecida, a tristeza de dizer que somos um prédio, um negócio desse. Aí o Humberto Eco imagina vários, alguns são reais, pessoas que mandaram livros, como Marcelo Proust, como André Gide, que mandaram para editores, os editores, olha, existe, você me dá para isso não. Aí ele analisa alguns livros e diz, esse livro não seria jamais publicado, um livro de maior sucesso. Né? Aí, inclusive, a Bíblia, por exemplo. Ele disse que o editor podia dizer, quem é o autor disso aqui? Tem gente demais na história. A história se dissolve. Não vai interessar ninguém. A história se dissolve. Né? Não tem um fio da meada, a pessoa começa uma devolução. Aí não termina, outro continua. Os estilos são muito diferentes. Se passa em época diferente, nós não vamos publicar esse livro, não. Não é a Bíblia. E aí é muito interessante esse livro. Apesar do Senhor, nós temos a tristeza de dizer que somos eu vi o filme de Humberto Eco, muito bom. Mas é isso, sabe? Eu me lembro quando eu fui para o Rio Sturz. O Rio Sturz eu mandei para
para a Biblioteca Nacional e ganhou o prêmio aqui na rua. Aí no outro dia, recebi o prêmio lá, jornal, não sei o quê, às 3 horas da tarde, da televisão, aquela emanação. No outro dia, eu tão confiante da minha vida, fui para a editora Rocco, que era pertinho lá da academia. Aí cheguei lá e disse, olha, tem uma moça sentada, disse, o que é? Eu disse, eu sou escritora, eu ganhei um prêmio ontem, foi da Academia de Letras. Eu queria saber se interessa a editora Rocco publicar o livro. Eu disse, deixa aí. Passou 3 anos para publicar. E só publicaram porque o Paulo Rocco leu, por acaso. Aí ele diz no Jornal do Brasil, perguntando, o que é que você está lendo? Eu disse, eu estou lendo um livro de uma pernambucana sem nome. De uma pernambucana que está me interessando muito, que eu vou publicar. E eles nem me disseram que ia publicar, não. Belo dia eu recebo o livro de misericórdia. Sabe? E a Rocco é toda séria, todo mês paga, e assim. Tem umas que não estão nem aí, sabe? Então eu acho que Mário de Andrade e Manuel Bandeira e Drummond, os primeiros livros deles, eles pagaram no curso dele. Tiragem pequena. Tiragem pequena. Mário de Andrade passou não sei quantos meses andando a pé, porque não tinha dinheiro para o bonde, porque estava pagando a edição do livro. É um caminho duro. Mas insista. Eu acho que é a mesma coisa. Tem que realmente participar de concurso e ficar atento, porque não tem outra forma. É muito difícil você querer emplacar no Rio, São Paulo, os seus livros. Não vai acontecer, porque lá tem escritores, as pencas também. E aí, você ficar atento, participar de movimentos, fazer parte dos círculos, você ficar o bendito SESC, louvado seja. Porque assim, sempre está acontecendo muita coisa com o SESC, esse laboratório de autoria. Realmente, não só está fazendo esse intercâmbio com as pessoas daqui, do interior, e também traz gente de outras partes do Brasil. E você começa a fazer parte de um meio, você começa a fazer parte de um grupo, você começa a conhecer as pessoas. E leitores, daqui a pouco são leitores que também escrevem. E aí é dessa forma que as coisas acontecem, não vejo muito dificuldade. Tem um site, né? Concurso literário. www.concurso literário, não sei o que. Tem um aberto aí, que é do SESC, Prêmio Nacional, que é até dia 30. Não pode participar quem tem. Quem faz oficinas do SESC? Sai da oficina. Só não pode funcionário estagiário. Eu queria que a gente encerrasse. Luzila, tem essa crônica sua que saiu nessa antologia da prefeitura, que eu acho cheia de poesia. Sim. Será que você podia ler para a gente encerrar? Isso é verdade, viu? Eu achei tão linda essa crônica e o Belmar vai ler o ponto dele depois, para a gente encerrar. Ela chegou no tarde de sábado. Vinha de calça comprida, verde cana e uma blusa preta. Chegou, deu boa tarde e foi anunciando: vou mudar a roupa para lavar os pratos. Voltou com um vestidinho limpo e desbotado. Enquanto eu via, maravilhada, desapareceu um monte de prato sujo, ela começou a falar. Não do ordenado, da carteira assinada, das férias, mas da saudade que já sentia da filha de 16 anos, do sobrinho da irmã que deixara havia pouco. A gente é muito unida, sabe? Sorriu. Há mais de 5 anos que eu não saía de casa. Deixei na cozinha, picando verdura para a sopa e voltei ao terraço. O concerto para violino de Mozart encheu os ares, seguido do adágio de Albinoni. Quando a música terminou, voltei à cozinha, mas não a encontrei. Sentada num degrau do alpendre, olhava o quintal e chorava. A música tocou, não é? Puxei conversa, perguntei se gostava de dançar, de ciranda. Sim, falou, todo sábado eu ia, mas agora não posso mais. Só de 15 em 15 dias, não é? Concordei, o coração pesando. Pensei em fazer o vial que alegrasse. Uma gravação do quinteto violado. Aos primeiros acordes, os olhos brilharam. Esse aí sim que é música. Marcou o compasso com os pés. Depois falou: é o melhorzinho que a senhora tem. As outras músicas são tristes. Foi se revelando devagar. Vivia num universo mágico, que deixaria sonhador o próprio Baudelaire. Mundo carregado de símbolos, onde tudo se correspondia. Bichos, objetos, fatos, cheiros. Tudo falava, tudo remetia a outra coisa. Convidava ao devaneio. Furou o pé em prego enferrujado, bota o prego no fogo,
a ferrugem sai e a ferida sai no instante. Topou com a cobra no caminho, dá um nó na saia, a cobra fica parada e a gente passa. Queimadura, bota sal, mas sem dizer o nome. Tem que dizer, me dá esse negócio branco aí. Se disser o nome, ele desaparece. Figura. Se o vento espalha pelo chão as folhas sobre as quais escrevo, avisa. As folhas estão vagueando, é o vento que dá o preço. Se pergunto que horas são, respondo, 9 horas lá vai o trem. Se o cachorro recusa comer, ela sentencia, esse cachorro está cheio de direito, só quem é casado no civil. Ao ver passar um senhor da vizinhança magro e inexpressivo, ela sentenciava, parece um cipito baleado. Maria, a ajudante doméstica do argentino Facundo Cabral. Alguém conhece Facundo aqui? Conheceu? Uma figura linda, linda. No dia 14 de julho, ano passado, eu abri a internet e tinha assim, o cantor argentino Facundo Cabral foi baleado. Incrível. Professor, a poesia delas, procura na televisão, na internet, Facundo Cabral. Lindo, lindo, lindo. Então, a Maria, ajudante doméstica do argentino Facundo Cabral, parece um pouco com ela. Facundo canta. Ela não diz nada, só cozinha. Vá saber a causa de sua alegria. Ele é literal, solo por cima. E adiante. Às vezes até voa de distraída. E por fim, Facundo, ela não diz nada, apenas sorri, quando em lugar de sopa serve jasmins. Nossa Maria vive cantando. Vai terminar voando de pura distração. E um dia, certamente, a gente vai descobrir que a sopa fica mais bonita se o jasmim saltar do jardim para a nossa mesa. Se chama aí. Poesia nela, nunca leu nada, nem sabia ler. E esse conto chama-se As Cadelas. O sol bem arregalado, para ninguém ter a desculpa de dizer que não me viu. Gente demais passando nesta ponte, mas eu reino. Podem assoviar, podem me chamar de toda boa, que eu sou tesuda mesmo. Ainda por cima sei desfilar. Está para nascer quem desfile melhor. Esses machos escrotos não conseguem tirar os olhos de cima de mim. E as mulheres, coitadas, sinto até pena. Mulher bicho invejoso, passa virando a cara. Quem sabe rebolar como eu? Nenhuma. Aí eu me espalho. Caminho jogando os cabelos, dando gargalhada. Quem achar ruim que se jogue nas águas do rio que passa por debaixo dessa ponte. Eu sou alegre, mas não sou burra. Favor colocar uma moeda na minha latinha. Não desfilo de graça, não faço show só para me exibir. Quem gosta e acha que vale o show é só colaborar. E quando o dinheiro cai na latinha, o bicho pega. Faço cara de eterno gozo, os olhos quase fechando de tão pesado, coloco o dedinho no canto da boca e caminho. Polpa da bunda que sobe, polpa da bunda que desce. Acho que Bina fica rindo quando eu desfilo. Um dia ela quis desfilar comigo toda animada, balançando o rabo sujo. Eu dei um baile. Você não serve nem para isso, hein, Bina? Presta atenção no serviço. Se aparecer um engraçadinho aí, leva o dinheiro da latinha, a gente fica com o quê? Ela entendeu, voltou com o rabinho entre as pernas e se deitou ao lado da latinha. Ela só não fala para não dar recado. O sol arregalado do Recife para mim é holofote. Tudo o que uma mulher pode fazer eu faço. Caminho até o começo da ponte, dou meia volta, com meu charme e paro. Vou em cima, vou embaixo, a macharia delira. Aí eu aproveito, rebolo, rebolo e rebolo. Gostou? Então pague. Qualquer coisa serve. Moeda, vale transporte, ticket de alimentação. Tenho que juntar dinheiro para ter o que comer e para comprar maquiagem. É rouge, é blush, é batom. Eu compro na loja com dinheiro à vista. Fico linda, linda, é mesmo que está vendo um artista. Pode faltar dinheiro para a comida, mas para a maquiagem não falta. Foi a doutora quem me ensinou. Antes de morar na rua, eu trabalhei na casa da doutora. Foi ela quem me botou esse vício. Hoje só sei viver de maquiagem. Um dia a doutora me viu aqui na ponte. É tonada. A doutora é caixa de supermercado. Saí da casa dela porque ela não tinha como me pagar no fim do mês.
A rua é boa demais. Acho que ela ficou com inveja me vendo assim, linda. Thais é bonita, vice? E eu bem assim. É pra quem pode. Eu retoco a maquiagem aqui mesmo na ponte. Um batonzinho bem vermelho, me olho no espelho, no espelhinho, e nem precisa ninguém dizer. Eu mesma digo pra mim. Tu sois a tesuda, vice gostosa. Fraqueza de homem é bunda. Tenho que mostrar. Para o trânsito em cima dessa ponte. Uma saia que não é mais do que um palmo de comprimento. Mostrando o fundo das calças. Não é brinquedo não. É um bustier segurando o pacote dos peitos que só falta saltar. Só não pula porque eu ando devagar, com jeito, requebrando. Faço o que posso. Esses homens do Recife são muito tristes, sérios demais. Precisam de uma diversãozinha. Eu, por mim, já andava com a saia levantada e com a latinha estendida. Mas os agentes da Polícia Civil vivem me enchendo. Qualquer coisinha eles dizem. É atentado ao pudor. E eu, atentado ao pudor, não mereço tanto elogio. Se um homem bem souber usar seus poderes, se uma mulher bem souber usar seus poderes, souber rebolar, mata o homem na safadeza. Inventaram a dança da garrafa e eu sei dançar na boqueta da garrafa, que é uma beleza. A garrafa em pé e eu abro as pernas no meio em torno dela. Vou embaixo, embaixo, embaixo. E levanto, levanto, levanto. Devagar, com cara de dengo e um dedinho na boca. E a garrafa no meio das pernas. Rebolo, vou descendo, descendo. Fico quase tocando na boqueta, mas não derrubo. Vou subindo, subindo. Desafio qualquer mulher do Recife a dar conta dessa dança sem derrubar a garrafa. Safada é sua mulher, seu puto. Eu respondo aos insultos. Isso aqui é arte, viu, seu puto? Chame sua mulher aqui para ver se ela derruba a garrafa. Um dia desfilei, bebi até cair de bêbada, dormi mesmo. Quando eu me acordei mais tarde, Bina também estava dormindo. Bina, sua demente, acorda, não vê que esse cheira-cola tirando onda comigo? Essa cachorra é a preguiça em pessoa. Os meninos com garrafinhas de cola no nariz já tinham levado o dinheiro da minha latinha. Ficamos sem um centavo e ainda tiravam onda comigo. Eu não levo desaforo. Travesti é a quenga de tua mãe. Espera aí que você vai apanhar de um travesti. Eles correram e Bina correu atrás latindo. Uma esculhambação que dava até cinema. Eu gosto disso, de fuzuê, que nem Bina. Eu e Bina somos amigas arretadas, coisa de irmã mesmo. Ou de mãe e filha, sei lá. Para onde eu vou, ela vai. Não sei o que essa cachorra viu em mim. Desde novinha, se engrampou comigo e pronto. Acho que é porque a gente se entende. Cada uma faz sua parte, eu fico desfilando e ela bem quietinha. Se deita perto da lata, cuidando do apurado. A vida é assim. Quando eu pensei que ninguém mais no mundo iria gostar de mim, apareceu Bina. Foi um desses cheira-cola que me deu essa cachorra bem novinha. Eu cuidei dela com poucos dias de nascida, comprando leite com o dinheiro que eu conseguia e dando para ela beber. A danada se apegou a mim, por certo pensando que eu era o cachorro da mãe dela. Quando ela cresceu, já entendida, eu fiz um trato. Uma cuida da outra, para nenhuma ficar sozinha, tá certo? Uma de nós vai morrer primeiro. Até lá, a gente fica junta. Ela olhando para mim com cara de cachorra doida, olhou e latiu. Se ela latiu, é porque entendeu a proposta, né? E assim a gente vai levando. Bina é uma menina descuidada que não conhece as bondades do mundo. E essa terra é terra para cachorro grande. De noite, debaixo das marquises, ela chega, se deita do meu lado. Eu me sento, enrolada com meu cobertor, e puxo Bina para meu colo. Fica quietinha, me olhando, deitada em meu colo. É uma menina. O rabo dela balançando, eu dou cafuné. Durma, que eu fico lhe vigiando, viu, minha filhinha? Hoje não sai do lado de mamãe não, viu? Fique com manhinha para ela não ficar só. E Bina cochila, abre o olho, vê que eu estou alisando sua cabeça. É uma menina escrito e vai cochilando, e eu dando cafuné. Mas só dorme mesmo quando eu canto. Boi, 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 boi da cara preta.